Eu tenho meus problemas com a atual cultura de spoilers. Se tu produz algum tipo de conteúdo, tu provavelmente sabe com ainda mais fervor o quanto isso está impregnado no nosso consumo de mídia, mas em qualquer nível da esfera social a gente vê isso acontecendo. Avisa que tem spoiler, não me conta o que acontece, não quero saber nada sobre. Eu particularmente sempre fui do tipo de pessoa que quer saber o que acontece, eu já acabei assistindo mais coisas por saber como acaba do que por não saber. Mas o que eu sempre achei bizarro mesmo foi a seletividade totalmente abstrata que as pessoas foram criando em volta do que é spoiler. É engraçado como contar qualquer micro coisa que acontece na trama do filme é um crime completo, mas todo mundo aceita super de boa o pacotinho de 1 ou 2 minutos de spoiler, que é o trailer. Sério, trailer nada mais é do que um amontoado de spoilers minimamente selecionados pra te contar o suficiente do que aconteceu pra tu querer assistir aquilo, mas não o suficiente pra tu não querer assistir aquilo. A eficiência ou não desse método é totalmente subjetiva. O que seria um trailer que conta demais se o papel do trailer é exatamente esse, nos contar coisas que a gente não precisa saber pra ver o filme. Teoricamente a gente nunca precisaria de nada, mas seria utópico da nossa parte achar que a indústria liga pra isso. Existe um projeto muito bem pensado por trás dessa cultura. Enraizando a ideia que tu pode contar um pouquinho, mas nunca o essencial, a indústria nos prende numa espécie de episódio do Scooby-Doo onde o máximo de informação instigante vai estar na boca das pessoas, mas todo mundo ainda vai ter que ir até o fim para descobrir o que realmente acontece. E ir até o fim aqui significa pagar pra ir no cinema ou ficar horas no streaming esperando pela conclusão de uma série. Tu só faz parte do grupinho de pessoas interessantes se sabe aquilo que ninguém pode falar sobre, num mecanismo alienante de consumo extremamente literal e nada construtivo de uma cultura que em todos os sentidos possíveis é coletiva. Porque, no geral, muitas coisas ainda são aceitáveis. O gênero, por exemplo, raramente é um problema. Se o filme é um terror, beleza, tu pode dizer que é um terror, mas óbvio que discutir o que faz daquele filme um terror não é tão interessante quanto descobrir qual é o monstro no fim do filme. E essa parte a gente nem poderia falar sobre mesmo, porque falar sobre o fim do filme é dar spoiler, o que gera uma série de críticas recomendativas das coisas que basicamente se sustentam em tangenciar o assunto do filme e indicar como um parque de diversões ou um bife grelhado o que vale ou não a pena consumir. E provavelmente as pessoas teriam mais pra falar sobre o maldito bife. Ah, vale a pena assistir, tem muita crítica social, muita filosofia, coisas tão pouco objetivas que não significam nada no fim, mas que pelo pouco de subjetivo que tem, tipo, o fato de ser um filme de terror com crítica social deveria ser mais importante do que quem matou quem, essas informações por si só não deixam de ser spoilers. Saber que tipo de filme é aquele já é mais do que não saber nada. No fim das contas, a gente sempre volta pra afirmativa, ou tudo é spoiler, ou nada é spoiler. Nada no meio disso faz sentido, mas a gente ainda vai encontrar justificativas para onde colocar a linha do que separa um spoiler de um não spoiler, justificativas totalmente subjetivas. A palavra, por si só, não significa nada, mas ainda vai render uma pilha de comentários reclamando que tu falou sobre o filme num vídeo sobre o filme. Mas é que eu contei quem morria, era pra eu ter parado no fato de que pessoas morrem e, o filme tem pessoas, nunca se sabe. Assim eu não estragaria a experiência de ninguém. Vocês não fazem ideia do quanto eu detesto essa expressão. Meus amigos, se contar o final de um filme invalida automaticamente a experiência de assistir esse filme, eu tenho que contar uma coisa pra vocês. Esse filme é simplesmente ruim. Ou pelo menos limitadíssimo. Cinema ou literatura ou quadrinhos não são mídias que se esgotam no que está acontecendo. O como é importante. Não a coisa, mas como aquela coisa é mostrada. Sensações que eu arrisco dizer que são únicas para cada um. Eu vou odiar quando isso chegar na música e tiver gente dizendo: "Ei, não me conta em que minuto começa o solo de guitarra, não me dá spoiler do disco." A gente deveria assistir e ler mais como a gente ouve música. Porque assim, se tu é do tipo de pessoa que não assiste nem o trailer, que não quer saber de nada porque qualquer coisa pode afetar a tua experiência, tudo bem, é uma decisão pessoal tua e eu concordo contigo, afeta mesmo, mas até aí qualquer coisa no teu dia, tua bagagem cultural, tudo influencia essa experiência. Se tu quase te acidentou de carro no caminho pro cinema, uma perseguição perigosa de carro no filme pode ser muito mais tensa pra ti. Droga de trânsito que deu spoiler. Isso lógico que é uma brincadeira, mas meu ponto é exatamente sobre o quão alienante é essa bolha de proteção em volta do spoiler. Aliena o espectador e aliena a função social que a arte deveria ter como coisa transformadora. Óbvio que continua sendo idiotice falar qualquer coisa simplesmente por falar, mas não é isso que eu tô tentando incentivar aqui. Eu tô tentando abrir o leque de possibilidades de se conversar sobre uma coisa e entender que qualquer conversa sobre essa coisa não diminui, mas amplia o leque de possibilidades dela. É construtivo conversar sobre um filme, tendo tu visto ele ou não. E se com a intenção de construir um raciocínio, embasar uma ideia, escapar um spoiler ou outro, cara, não dá nem pra dizer que tá escapando. Tá ali com uma outra função, enquanto tu assistir a parada, tu ainda vai ver com os teus olhos e tuas outras infindáveis influências que façam ideia de onde vem. Dito isso,
Eu vou falar sobre o final de Sopranos nesse vídeo. Uma série que começou em 99 e acabou em 2007, tem 83 episódios, se tu não assistiu até agora, talvez não assista nunca, ou talvez resolva assistir depois disso aqui. E dessa vez eu tô avisando isso aqui não como um alerta de spoilers, vamos fingir que essa palavra nem existe, eu tô avisando pra provar um ponto. Primeiro, eu gostaria que vocês não parassem o vídeo aqui. Eu ainda vou falar umas coisas relevantes antes, então calma, vocês vão sentir chegando. Segundo e principalmente, eu tô dizendo isso para vocês perceberem que quando chegar, vai surgir com uma função totalmente diferente da que tá surgindo agora e que vocês não teriam como prever sem, bom, ouvir todo o caminho até ali. A verdade é que, querendo ou não, talvez vocês já conheçam o final de Sopranos, simplesmente porque alguns padrões se repetem e como o Pablo Vilaça falou no curso de cinema e linguagem dele que eu participei aqui em Porto Alegre, a gente pode nunca ter reparado em quantos postes tem na nossa rua, mas no dia que uma das luzes estiver apagada, a gente vai perceber automaticamente que aquela desgraçada da lâmpada do 7º poste à esquerda não ligou dessa vez. Isso inclusive me lembra uma passagem bem mais erudita em que o Moon Shadow fala: somos no cerne criaturas do hábito. Mesmo quando estamos mais desgraçados, especialmente quando estamos mais desgraçados, nos agarramos ao que é familiar. Nossa dor pode ser intolerável, mas pelo menos é nossa. O caso é que a maioria das pessoas está bem à vontade com o jeito que vê as coisas e algo diferente nesse sentido, por pior que seja, dado que até uma alegria estranha pode parecer uma ameaça, interfere no nosso comodismo. Mais ainda, interfere na nossa segurança. Tudo bem que é uma abordagem bem mais poética e filosófica do assunto, mas Moon Shadow é um quadrinho muito foda e eu queria recomendar pra vocês, então... Nossa mente registra padrões, se acostuma com eles, reage quando as coisas estão fora do lugar, e a arte se aproveita demais disso. O videogame se aproveita disso, as fases em sequências cada vez mais difíceis são organizadas assim, basicamente pra gente ir se acostumando com o padrão básico da jogabilidade e estimular nosso senso de treinamento e desafio, ficando cada vez melhor para passar por etapas cada vez mais difíceis. Quando jogam um desafio difícil direto na nossa cara, a gente não faz ideia do que fazer, e no caminho contrário, se nada quebra minimamente o padrão no andamento do jogo, a experiência pode se tornar extremamente monótona, tanto quanto passar pelas mesmas ruas, com os mesmos postes, todos os dias. Não que poste piscando no meio da noite seja a aventura mais divertida do mundo. Quadrinhos se aproveitam disso, como o Scott McCloud fala. Nos quadrinhos a gente percebe o tempo espacialmente, e repetir padrões pode tanto nos dar a noção de pausa de cada movimento, como quebrar padrões de espaços entre ou dos próprios quadrinhos também influencia na nossa percepção de duração. Até a música é totalmente pautada em ideias de padrões que se repetem, é por isso inclusive que lá atrás, quando o Rafa Moreira era o único fazendo trap como ele fazia aqui no Brasil, era muito difícil agradar os ouvidos das pessoas, e hoje, com o padrão se tornando mais presente e generalizado, dificilmente é a melodia das músicas dele que vai chocar o ouvido de quem já está mais acostumado com o estilo. O que nos leva a Sopranos, uma série de TV, mas assim como o cinema e cada vez mais, uma mídia que junta música, imagem, movimento, o tempo e o espaço à perfeição. Esses são os exatos 4 minutos finais da série, lembrando que são 83 episódios que tu talvez nunca assista na vida, ou talvez tu decida assistir por causa do que eu vou mostrar aqui, não evitando o que eu vou mostrar aqui, os 4 minutos mais hermeticamente perfeitos que um final de série poderia ter, e tu não precisa ter assistido nada para entender o quão esperto é o que eles fizeram. Eu vou simplificar as coisas. O Tony aqui senta para esperar a família dele e nesse ponto da série qualquer pessoa que passasse daquela porta poderia estar ali com a intenção de matar ele. Menos a família, lógico, e é nisso que ele tá prestando atenção. A cena é montada com repetições propositais dele olhando para as coisas na mesa, ouvindo o barulho da porta, olhando para a porta, reagindo ou não reagindo, dependendo de quem ele vê, e as outras pessoas que estão lá na volta. Nesses 4 minutos o padrão vai se construindo. Barulho na porta, levanta a cabeça, o que tem na porta e por aí vai. Isso acontece 4 vezes, do ponto de vista dele. Tem outras coisas rolando também, mas o único momento que foge dessa montagem é quando um dos caras que já estava olhando pro Tony levanta e vai até o banheiro atrás dele. A ideia do eixo da câmera virando é simbólica também, como se a partir desse momento o jogo tivesse se movimentado de alguma forma, mas o padrão segue. Só faltava a filha do Tony chegar e quando ele ouve o barulho da porta pela última vez e levanta a cabeça para olhar quem é, um corte seco, sem som, sem imagem, tudo preto. Vocês não precisam de outras milhares de dicas que a série dá durante os 83 episódios, os outros momentos que falam como é a morte, não precisam saber que quando ele volta do coma é tudo branco e o preto seria o oposto disso, vocês definitivamente não precisam da referência à cena da arma no banheiro do poderoso chefão para entender essa cena. Tudo isso são padrões também, mas só por ter construído na gente a ideia de que quando o barulhinho da porta tocasse ele ia olhar pra ela e a gente ia ver o que ele tava vendo, nada. Nesse caso, definitivamente não seria a mesma coisa se alguém chegasse pra ti e falasse "Ei, ele morre no final". Uma experiência tão milimetricamente pensada e coreografada que nada do que eu dissesse aqui abalaria o que é assistir isso. O que não impede de usar isso pra exercitar qualquer nova experiência a partir do meu conteúdo, acho que tem jeitos estimulantes de fazer isso também.
Esse final da série foi tão chocante que a HBO recebeu toneladas de ligações de gente dizendo que o sinal caiu na última cena, que eles não viram como tinha terminado. Provavelmente um monte de gente também ficou puta com o fato de que a série não explicou o que tudo aquilo significava. Com um final muito menos óbvio que um Breaking Bad da vida, Sopranos segue sendo influente até hoje em muitos lugares diferentes. Se tu viu o final de Todo Mundo Odeia o Chris, sério, tu já viu o final de Sopranos. Padrões menores que culminaram num novo grande padrão. Nesse caso, óbvio, ninguém quer matar o Chris. O que está em jogo é o resultado da prova do supletivo que o Julius traz, se ele passou ou não. A mãe abre, ele olha pra frente e... What's it say? Meu nome é Henrique e eu acho que a principal recomendação de leitura que eu posso fazer nesse vídeo é do Desvendando Quadrinhos do Scott McCloud. É um livro teórico sobre quadrinhos em quadrinhos, ele fala desde narrativa até a forma dos quadrinhos. Eu aprendi bastante lendo isso um tempão atrás e tá por metade do preço na Amazon, naquele esquema de comprando direto pelo nosso link, então ainda ajuda a gente. E dá pra ajudar pela nossa campanha de financiamento também, que é basicamente o nosso salário e ainda rende umas recompensas da hora, como recomendações especiais, grupo fechado no Facebook, WhatsApp, é só conferir a campanha lá. Curte, comenta, por favor, compartilhe esse vídeo que foi uma loucura de fazer.